Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Damos início a essa edição com uma boa notícia sobre turismo. A recuperação do setor de viagens já aparece nos resultados positivos. 40% das agências tiveram faturamento superior aos patamares pré-Covid. 2 anos depois do início da pandemia de Covid-19, os brasileiros agora querem viajar e conhecer novos lugares. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo revelou que 4 em cada 10 agências do setor no Brasil já registraram um faturamento maior no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2019. Momento anterior à pandemia do coronavírus. Já nos primeiros 3 meses deste ano, somente 14% das empresas de turismo tinham conseguido um desempenho acima dos primeiros meses de 2019. Quando levados em consideração os números de 2021, o resultado das agências do setor neste ano ainda é mais expressivo. Mais de 80% das empresas ultrapassaram os valores faturados no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o ano anterior. Ainda segundo a pesquisa, 56% das viagens feitas pelos brasileiros têm como destino final regiões de dentro do país, enquanto 44% dos turistas preferem ir para o exterior, representando uma aproximação histórica entre os índices. Agora vamos para o telão, que o assunto é a vacinação contra o coronavírus. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no país já passa de 468.834.000. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro aqui no telão. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,84% da população. Já a segunda dose, em 80,37% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, em 54,57% das pessoas. Mudando de assunto, uma pesquisa revelou que as mulheres gastam mais dinheiro do que os homens. Como se não bastasse, apenas 28% delas realizam investimentos financeiros. Idas ao shopping, compra de sapatos e roupas, presentes para familiares. Todos esses gastos fizeram com que as mulheres passassem a ser consideradas mais gastonas que os homens. 64% das brasileiras afirmaram não conseguir guardar dinheiro de jeito nenhum. Entre os homens, esse número cai para 58%. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Quando passamos a observar as mulheres que realizam investimento, o número é de apenas 28%, 6% a menos que os 34% observado pela população masculina. Entre as mulheres que investem, mais de 80% escolhem a poupança na hora de destinar seu dinheiro, o que leva a crer que o público é conservador, evitando altos riscos, como uma aplicação na Bolsa de Valores, por exemplo, opção de apenas 3% das mulheres com perfil de investidora. A pesquisa também mostrou que realizar o sonho da casa própria é o principal motivo das mulheres investirem. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato das prioridades mudarem de acordo com o gênero. Para as mulheres, viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e fornecer educação para os filhos são mais importantes do que investir em um negócio próprio. Por outro lado, previdência privada e o empreendimento é a prioridade da maioria dos homens. No destaque internacional, 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na Holanda, após serem atropeladas por um caminhão. O acidente aconteceu na região de Rotterdam. As vítimas foram 7 mulheres e 3 homens, com idades entre 28 e 75 anos, todos procedentes da região, e um dos feridos está em estado grave. É terrível, todo mundo foi afetado e está de luto com as pessoas daqui. Aqui nunca acontece nada, quase não há roubos, e algo terrível ocorre de repente assim, deixa todo mundo em alerta. Todos estão comovidos e os vizinhos foram todos afetados.
In heel de buurt, dat leeft iedereen mee. Imagens gravadas depois do acidente mostram que o caminhão pertence à empresa El Mosca, que tem sede na Espanha. Um porta-voz da polícia confirmou que o motorista é espanhol e foi preso, mas não estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, funcionários do IBGE estão sendo cada vez mais vítimas de ofensas e até ameaças. Por isso que muitos que aceitaram o trabalho provisório de campo estão desistindo da tarefa e até voltando para casa. Vamos acompanhar. Um recenseador que faz a coleta de informações em Brasília relata que foi ameaçado e perseguido durante o trabalho. Um grupo de homens estava em frente à casa onde ele parou para aplicar o questionário. Eles afirmaram desconhecer o IBGE e o censo e disseram que não prestariam informações. O recenseador deu todas as explicações e informou sobre a obrigatoriedade de responder o censo. Mesmo assim, eles disseram que não participariam. Depois, um dos homens do grupo passou a persegui-lo. Foi me seguindo, né? E cada porta que eu bati ele atrás. Não responda esse cara não, o cara tá perturbando aí e tudo, né? Aí ele falou, pois então agora tu passa na minha casa. Vai lá e passe lá e eu quero que tu deixe uma multa lá. Porque aí tu vai ver uma coisa, deixa a multa lá que tu vai ver, que eu já sei quem tu é. Já sei que tu tá passando aqui esse horário, então se tiver uma multa lá, tu vai ver. Na região norte do país também há casos de agressões e violência. Em Macapá, capital do Amapá, recenseadores foram furtados durante a coleta de dados. E no interior de Rondônia, uma recenseadora de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro. A vítima diz que um homem a ameaçou com uma faca durante o trabalho. Ela conseguiu fugir e chamou a polícia militar. O IBGE informou em nota que incidentes contra os recenseadores são casos pontuais e, quando se tornam violentos, o recenseador é orientado a procurar a polícia. Se necessário, ele recebe acompanhamento médico e social. O IBGE informou ainda que o recenseador é servidor público. Portanto, crimes contra ele estão sujeitos à investigação federal. O Augusto, que também é recenseador em Brasília, diz que a resistência entre os moradores é grande. Muitos dão informações incompletas e desconfiam da legitimidade do trabalho. Às vezes só falavam só o básico e às vezes ainda ocultam informações. Ainda mais quando tem filho em casa, ela, eu não vou te passar os dados do meu filho, não, anota só o meu aí. Aí acaba que fica incompleto os dados. Porque a gente sabe que tem mais um morador ali para ser incluído, mas o morador não colabora. Responder ao censo com precisão ajuda todo o país, pois os dados da pesquisa balizam a construção de políticas públicas para a próxima década. Além disso, há uma lei federal que obriga o cidadão a responder o censo. Quem se recusar pode ser multado em até 10 salários mínimos. Quem tiver qualquer dúvida sobre a identidade do recenseador pode entrar em contato com o IBGE pelo telefone ou pelo site. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. E claro que eu espero você. Até mais.